Que bom te ver novamente aqui. Chegamos à segunda parte da série sobre o livro de Jonas. A temática de hoje é indiferente ao outro. A temática da primeira parte foi fugindo para a tempestade. Assim como fugindo para a tempestade foi tão edificante, foi uma palavra que nos moveu em direção ao Senhor de fato e à vontade dele. Eu tenho certeza que essa continuará e aumentará aquilo que a primeira parte já fez. Se você não assistiu a primeira parte, te convido a você ir lá nesse canal, procurar o vídeo Jonas parte 1 e assim assistir. Caso você já tenha assistido ou não, fique à vontade, Deus vai falar contigo indiferentemente se você viu ou não. Mas o ideal é que você tenha visto. Bom, eu comecei em Jonas, capítulo 1, a gente foi do versículo 1 até o versículo 4. E agora a gente vai dar sequência. Para um melhor aproveitamento, eu acho interessante você ter uma Bíblia, por mais que seja no celular, na sua mão, você que anote, você tenha um bloco de notas, um caderno, que seja, mas esteja totalmente aqui comigo. Esteja alma, corpo e espírito. Isso faz muita diferença de como você assimila a palavra de Deus e como ela frutifica em seu coração. Então, de fato, esteja totalmente presente aqui. Amém? Eu vou orar por você para que essa palavra cumpra o seu propósito. Feche teus olhos. Espírito Santo, eu oro, Pai, sobre cada pessoa que está assistindo agora. Eu oro, Pai, sobre cada ovelha da igreja secreta. Eu oro sobre cada casa que representa a igreja secreta. Eu oro, Pai, por esses discípulos do Senhor e te peço que se cumpra os seus propósitos sobre a vida deles. Que essa palavra do Espírito Santo seja uma faca de dois gumes que penetre sobre o coração de cada um. E esse confronto, Pai, e esse quebrantamento, ele resulte em arrependimento e em santificação. Espírito Santo, eu oro pelos frutos que só a sua palavra pode nos dar. A palavra de Deus diz que a sua palavra, Senhor, nos santifica. Por isso, nos santifique a partir dessa pregação, Jesus. Me use como uma ferramenta do Senhor aqui para comunicar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Minha expectativa, minha esperança é que essa palavra chegue profundamente ao seu coração e que você seja realmente transformado a partir dela. Bom, no encontro passado eu fui Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Agora nós iremos dar sequência, mas eu vou recapitular um pouco o que a gente já viu no domingo passado, para você que talvez possa ter esquecido já um pouquinho. Deus chegou a Jonas e falou assim, filho de Amitai, Jonas era filho de Amitai, e Deus disse, levante-se, vai à grande cidade de Nínive, uma grande capital, e pregue contra ela, pregue arrependimento. E eu falei no encontro passado que se Deus queria que Jonas pregasse arrependimento a Nínive, seria que Deus teria misericórdia para com Nínive se eles encontrassem arrependimento. E aí Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E Jonas foi para Tarsis. Bom, Jonas desceu a Jope, encontrou o navio que ia para Tarsis, pegou a passagem, embarcou o navio para ir com eles para Tarsis, para longe do Senhor. Só que, eu falei no encontro passado, Jonas foi desobediente em tudo. Era para ir por terra, foi para o mar. Era para ir para oeste, foi para leste. Era para ir para uma grande capital, foi para o fim do mundo. Ele foi completamente desobediente. Falei aparentemente alguns motivos que pode aparentar que Jonas foi levado a tomar essa atitude. E no verso 4, o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar. Então Jonas fugiu do Senhor e essa fuga o levou para uma tempestade. Eu terminei o encontro passado, domingo passado, dizendo que todo pecado nos leva a uma tempestade. O pecado do outro nos traz tempestades e muitas vezes tempestades sobrevêm sobre nossas vidas que você nem sabe dizer que pecado foi o resultante daquilo. Então, Jonas fugiu de Deus e quem foge de Deus foge para uma tempestade. E ali Jonas está no barco já e aquela grande tempestade assolando o barco e realmente prestes a despedaçar aquele barco. E no verso 5, a gente começa a pregação de hoje.
Então os marinheiros ficaram com medo, marinheiros que estavam lá no barco com Jonas, e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão no navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. No verso 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Uau, é muito interessante isso aqui. É engraçado que Jonas, nos versos subsequentes agora, 7 e 8, ele vai acabar falando do Deus dele, e esses marinheiros é o tipo de pessoa que Jonas estava fugindo. A cidade de Nínive, como te falei, o povo assírio, um povo que não era judeu, não era hebreu. Jonas, ele não foi levado, ele não aceitou obedecer a Deus em pregar arrependimento. Ele não aceitou no coração dele que Deus pudesse ter misericórdia para com esse povo assírio. E esse povo assírio não era judeu, como esses marinheiros também não eram judeus. Então Jonas fugiu de um povo não judeu e no final Deus encurralou ele num barco para falar com um povo também não judeu. Então ele foi meio forçado, ele teve que ter um contato. E de tipo de pessoa que ele estava fugindo. O comportamento de Jonas ali você percebe que é de completamente desdém, ele não foi nada útil, enquanto os outros pagãos, eles tinham uma atitude admirável. Não sei se percebeu, eles viram que aquela tempestade não era natural, eles viram que ali estava acontecendo alguma coisa, aquilo lá não era normal, aquilo lá veio de uma divindade. Por isso que eles começam a rezar e a clamar aos seus deuses, porque eles falaram, não é possível, essa tempestade não é comum. Tanto que eles jogam o que pode fazer peso ao barco e assim afetar mais ainda o barco durante a tempestade. E enquanto isso, Jonas, porque entenda, se ele desceu ao porão para dormir, ele não é surdo, não é cego, não é tonto, ele estava vendo tudo que estava acontecendo, ele estava vendo a tempestade, ele estava sentindo a tempestade, ele estava ouvindo a tempestade e mesmo assim ele permaneceu passivo, ele permaneceu inútil, ele simplesmente nada fez e fugiu novamente. Fugiu de Deus primeiramente quando Deus o mandou e agora ele foge para o porão e dorme, enquanto todos estão preocupados vendo que iriam morrer. E sinceramente Jonas também achou que iria morrer, mas nada fez. Inutilidade. Enquanto um povo pagão estava agindo de uma forma muito mais admirável que ele. Deus, ele tem um anseio que nós saibamos nos relacionar, amar, conviver com o diferente da gente. Não importa a raça, não importa a etnia, não importa nível de escolaridade, não importa tipo de personalidade. Deus ele tem um anseio que o homem se relacione com o próprio homem e sinceramente que seja diferente dele, porque se relacionar com um diferente é conflituoso, é desafiante. E ali Jonas, como você percebe, ele não enxerga a misericórdia de Deus na vida dele, então ele não enxerga também a necessidade da misericórdia de Deus na vida de outros. O povo assírio, que ele não quis ir para Nínive, porque ele acreditou que o povo não era merecedor da misericórdia de Deus, ele não foi. Aqueles marinheiros, Jonas também relevou a tempestade, iria morrer mesmo, foi para o porão, nada fez. Jonas foi completamente contrário à vontade de Deus, para que nós nos relacionamos com pessoas diferentes de uma maneira respeitosa, amorosa, justa e generosa. Não existe um quadrado, não existe paredes, não existe... Infelizmente, nós vemos na igreja cristã determinadas divisões tão sisudas, tão fortes, que muitas vezes nem uma denominação tem dificuldade de se relacionar com outra denominação que é pertencente à mesma linha teológica protestante ou pentecostal, que assim seja. Os próprios cristãos, eles têm muitas vezes dificuldade de se relacionar-se por algumas diferenças de pensamentos e conceitos.
Países têm dificuldade, e os povos desses países têm dificuldade de se relacionar com outros povos por rixas, por culturas de competição e assim por diante. Completamente contrário à vontade de Deus a respeito do homem. Enquanto Jonas estava totalmente alheio ao perigo, os marinheiros eram extremamente alertas. Perceberam que aquela tempestade não era natural, buscaram saber o que estava havendo de errado. Eles tinham um comportamento melhor que o de Jonas. E o Jonas era um filho de Deus, filho de Abraão. Bom, o que Jonas devia estar aprendendo e o que nós devemos aprender com toda essa história? Todos nós, cristãos ou não cristãos, estamos no mesmo barco. Entenda, Jonas fugiu porque ele não queria trabalhar pelo bem de todos, isso é bem claro. Ele queria servir exclusivamente aos interesses do seu povo e daqueles que permaneciam na sua própria religião. Essa era a visão de Jonas. Então, senão aquilo não estava sendo, como eu te falei, ele foi o primeiro profeta a ser enviado em uma obra missionária a um povo que não era judeu. Aquilo foi extremamente conflituoso ao seu coração. Ele não estava pensando no bem comum e o bem de todos, ele queria algo que só beneficiasse os seus. Jonas precisava ver a si mesmo como parte da comunidade humana que ele não conseguia se enxergar. Algo muito comum. Até no Novo Testamento, essa cisão, essa divisão entre os judeus e outros povos e outras culturas. Só que Jonas esquece que nós somos feitos à imagem de Deus e também infinitamente preciosos a Ele, não importando nossa origem, raça, religião, etnia e assim que seja a divisão que você possa criar. Se você possa ser pobre, rico, se você possa ter alguma origem indiferente, se possa ter, não importa quem você seja, aos olhos de Deus você se torna precioso. E todo homem é feito à imagem de Deus e Jonas não consegue compreender isso. Jonas não estava amando o seu próximo, Jonas não estava servindo o seu próximo. Jonas estava sendo totalmente indiferente ao outro e não se importando com isso. Sua fé não trazia benefício nenhum benefício nenhum público. E engraçado que no Sermão do Monte, Jesus disse que o mundo verá e glorificará a Deus a partir das obras que os homens farão, que os filhos dele farão, Mateus 5,16. E o mundo não verá quem é o nosso Senhor se não vivermos como devemos. No aperfeiçoamento do amor da igreja, na unidade da igreja, nesse amor, todos verão a Cristo, todos verão as boas obras e assim exaltarão a Deus, mas não era assim que Jonas pensava. O marinheiro tinha todo o direito de repreender Jonas, chegar ali e acordar ele, e porque ele permanecia alheio aos problemas das pessoas que estavam ao redor dele. E a questão é, existe dois tipos de graça, chamada uma graça especial e uma graça comum. A graça especial é aquela que sobrevém aos eleitos, àqueles que tiveram encontro com Cristo, recebem salvação. Só que a graça comum é quando a Bíblia diz que a chuva cairá sobre o ímpio, sobre o justo. A vida irá correr sobre o que conhece ou não conhece a Deus. A graça comum faz coisas boas surgirem naqueles que não conhecem a Deus. Generosidade, bondade, criatividade, inteligência, essas coisas, todas elas provêm de Deus. E a gente tem que saber enxergar isso. Senão nós vamos ser tão bitolados e tão limitados, tão escondidos, tão fechados, que automaticamente a gente não vai conseguir glorificar a Deus, a gente vai ser indiferente ao outro. A vida de Jonas até então ela está sendo demonstrada como alguém totalmente indiferente às outras pessoas, alguém só preocupado com seus cismas, com a sua religião, com seus princípios, com seus dogmas e os seus conceitos. Alguém conseguiu passar por cima de toda a palavra de Deus para impor a sua religião ali. Jonas talvez ele seja muito mais parecido conosco. Quantos de nós somos tendenciosos a não sermos totalmente indiferentes ao próximo, somos tendenciosos a levar uma vida ignorando o nosso irmão e pior ainda o nosso próximo.
Quantos de nós levamos uma vida que nós priorizamos apenas nossa casa, nossa família, os nossos planos, nosso trabalho, nossos prazeres e tudo aquilo que além disso não é colocado como uma prioridade, não é vivido. Isso é completamente contrário à doutrina cristã. É totalmente contrário à palavra de Deus. E Jonas talvez seja uma das grandes formas de Deus mostrar isso a nós. Alguém totalmente indiferente, bitolado. Deus concede dom, sabedoria, discernimento moral, virtude, beleza para toda a humanidade. Não importa a raça, não importa a crença, não importa a religião. Deus quem capacita o homem a ter bondade, Deus capacita o homem a ser sábio, Deus capacita a justiça, a beleza. Você vai ter que entender que todas essas coisas que são tão agradáveis e boas, elas surgem do próprio Deus, por mais que essa pessoa ela não tenha conhecimento ainda de quem Deus seja. Então, a gente deve aprender a apreciar essas coisas. Nós devemos aprender a aprender com o diferente, por mais que ele não confesse o mesmo Deus que eu e você confessamos. Se nós sermos indiferentes a essas pessoas, nunca nós poderemos compartilhar desse evangelho que temos. Não estou aqui sendo universalista, que é que todos vão ser salvos. Não, a salvação ela está contida em Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é que você não pode, por entender que você é filho de Deus, criar um racha tão forte entre aqueles que não são e aqueles que são. Porque o que nós mais vemos nem é esse racha, é um racha que ocorre também dentro dos filhos de Deus, que piorou, que não era nem o que estava acontecendo aqui em Jonas. Jonas estava dividindo os hebreus, judeus e dos outros. E na igreja nós vemos você, às vezes sua família e os outros. E é totalmente contraditório a palavra de Deus. Jonas estava aprendendo isso da maneira mais difícil que ele poderia. Na parábola do bom samaritano, a gente vê que o nosso próximo é o necessitado. E isso não importa a crença, não importa a raça. Jesus foi muito claro ali na parábola, demonstrando quem é o nosso próximo. Nos mostrando que a maneira de nós amarmos o próximo é nós nos sacrificarmos pelo próximo. Não é apenas uma questão sentimental, mas é uma questão que visa atender as necessidades desse próximo. Jonas, o profeta, foi o oposto do bom samaritano. Jonas não quis abençoar o diferente, Jonas não quis sacrificar pelo diferente, Jonas não teve nenhuma espécie de sentimento de empatia com o diferente. Ele não se preocupou com o bem comum, ele não tem respeito algum com o descrente ao seu redor. Mas resumindo, a falta de misericórdia na atitude e nas ações de Jonas em relação aos outros só revela uma coisa: que o seu coração não conhecia a misericórdia e nem a graça salvadora de Deus. E é esse ponto que eu queria chegar. Eu te mostrei aqui como Jonas era extremamente insensível, como ele era indiferente, como ele não se importava. E que muitas vezes nós cristãos nos comportamos assim. Somos tão indiferentes, tão insensíveis, tão inúteis, onde nossos olhos só estão em questões que nós consideramos como prioridade e essenciais. E o resto é se sobrar tempo, se sobrar disposição, se Deus quiser, no sentido de vamos ver, mas agora eu não estou disposto a me esforçar para ser feito. Jonas idolatrou a sua própria religião. O que eu e você temos idolatrado? Quem tem sido o nosso Deus? E o mais incrível que seja é que as pessoas que são indiferentes às outras são as pessoas que menos entenderam a misericórdia de Deus sobre elas. Quando nós entendemos quão pecadores nós somos, quando nós entendemos quão carecedores da misericórdia e da graça de Deus nós somos, quando nós entendemos que nós estávamos mortos e hoje estamos vivos graças a Cristo, quanto mais nós entendermos quão miseráveis pecadores nós somos, quanto mais nós entendermos isso, mais nós entenderemos a grandiosa e belíssima misericórdia de Deus sobre nós. E isso muda completamente o nosso comportamento.
Quando a nossa fé é alinhada com a palavra de Deus, a gente entende esse Senhor Jesus como esse Cordeiro Santo que foi sacrificado para que nossos pecados fossem perdoados e os nossos pecados fossem capacitados a serem curados a partir desse sacrifício. Quando nós entendemos de fato isso, nós entendemos que a misericórdia de Deus sobreveio sobre nós e nos leva a ter um sentimento de compaixão e amor ao outro. Por Ele nos amar primeiro, assim nós podemos o amar. Aquele que amará a Ele obedecerá aos seus mandamentos. E assim, automaticamente, no final das contas, o próximo e o outro é beneficiado. Então, pessoas indiferentes, pessoas que não se importam, assim como Jonas estava vivendo, são pessoas que não entenderam a sua condição pecaminosa. Pessoas que não entenderam a misericórdia de Deus sobre si e a graça de Deus sobre si. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Vamos continuar lendo. Jonas capítulo 1, verso 7. Abre aí. Jonas 1, verso 7. Diz assim: Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Os marinheiros perceberam, como eu falei há pouco, que aquela tempestade não era algo natural, era algo sobrenatural. Então eles lançaram a sorte e para verificar quem é o culpado, porque eles entenderam, aquela tempestade era resultante de um pecado. Aí eles queriam saber quem cometeu aquele pecado para resolver isso. Lançaram a sorte, caiu em Jonas, justamente. E eles perguntam qual era a missão de Jonas, de onde ele vinha, quem era o seu país, qual era a raça dele. Eles perguntavam a identidade de Jonas, quem é você? Porque naquela época, você saber de onde a pessoa era, a identidade dela, você logo deduzia quem era o Deus dela e automaticamente o que poderia ser um pecado. Hoje parece uma questão que hoje você não pode lidar dessa forma. Você perguntar para alguém que país você é, que cidade você é, de onde você é, você automaticamente, eu sei que alguns lugares tem como, mas a maior parte do mundo hoje em dia não. Não tem como você definir uma religião simplesmente por uma localidade onde alguém vem, principalmente no mundo ocidental. E essa visão supersticiosa de identidade hoje se torna quase irrelevante, mas existem alguns outros deuses hoje em dia. E isso que ninguém percebe. Hoje não tem nenhum deus chamado Mercúrio, não tem nenhum deus chamado Vênus, não tem nenhum deus chamado Zeus, Thor. Hoje não tinha aquela variedade de deuses como tinha naquele contexto, até hoje, porque a maior parte das religiões hoje no mundo são monoteístas, as duas maiores religiões. As três, eu acho. As duas, certeza. As três eu não sei. Mas hoje não tem como se afirmar dessa forma, de uma identidade, de uma religião. Só que hoje ainda existem vários deuses onde as pessoas elas não percebem onde estão esses deuses. E esses deuses eles são ligados eles não são ligados como naquela época à profissão, a lugares e à raça. Como você sabe, algumas pessoas tinham determinadas profissões, automaticamente elas adoravam determinado deus. Alguém tinha determinada raça, adorava determinado deus. Alguém era de cada localidade e adorava determinado deus. Não, esses deuses não são divididos dessa forma. Não existe o deus dos engenheiros, dos advogados, não existe hoje isso. No entanto, eu creio que você não duvida comigo que o lucro financeiro pode se tornar um deus. Eu acredito também que você não duvida comigo que homens e mulheres têm uma obsessão pela imagem corporal, escravizados por uma ideia inatingível de uma satisfação sexual,
Ou homens e mulheres que transformaram seus prazeres em deuses. Acredito que você não duvide disso. Pessoas transformaram lucro em um Deus. Pessoas transformaram uma satisfação sexual em um Deus. Pessoas transformaram uma obsessão física, visual, em um Deus. Pessoas transformaram prazeres em um Deus. E elas hoje em dia muitas vezes nem percebem. Hoje não é Mercúrio, Vênus. Hoje não tem Deus no Olimpo para competirem com o Senhor. Mas tem tantos outros deuses seculares por aí, no meio da sociedade, onde ninguém percebe. No final, são pessoas tão insensíveis quanto Jonas. Em vez de Jonas ter abraçado a sua origem como hebreu, elas abraçam outras coisas. Por isso que você compreenda, esses marinheiros não estão totalmente errados, na verdade, quando eles perguntam qual é a sua identidade. Quem é você? Aquilo que você deposita em importância, aceitação, se torna o seu Deus. Você está depositando importância, aceitação, vai se tornar o seu Deus para você. E quando isso se tornar o seu Deus, isso vai determinar verdades profundas de quem você é. Pode parecer um pouco novo isso, não sei se você consegue me entender. Mas se você coloca muito, tipo assim, em algo, um nível de aceitação muito grande, ou de aprovação muito grande, ou de importância muito grande, automaticamente isso toma o lugar de Deus na sua vida. E isso se torna um Deus. Isso vai determinar agora os seus princípios, o que você deve fazer e quem você é. Pessoas escravas de desejos sexuais, pessoas escravas de sentimentos ruins, pessoas escravas de prazeres, pessoas escravas de... não sei. Eu estou falando aqui, estou misturando coisas que são pecados e coisas que não são pecados, porque no final das contas, se você colocar uma importância demasiada em até algo que possa não ser pecado, aquilo se torna pecado e se torna um Deus para contigo. O homem não adora nada, o homem adora algo. Eu queria dizer, se você até pode pensar assim, não, eu decido não adorar a Deus, eu não estou no momento certo, mas entenda, algo vocês têm adorado. Não tem como o homem não adorar nada, você pode adorar até a si mesmo, mas alguma coisa você vai adorar. Em alguma coisa você é dependente, alguma coisa você depositou aceitação, alguma coisa você depositou afirmação, alguma coisa você depositou paz, e nessa coisa você está o adorando. A Bíblia diz que somos feitos à imagem de Deus e não pode haver imagem sem que haja um original para haver um reflexo. Isso significa que se a gente é criado à imagem de Deus, é que a gente deve viver para esse verdadeiro Deus, ou a gente vai colocar algo no lugar desse Deus e nossa vida vai girar em torno disso. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus, então isso significa que Deus espera que você viva por Ele, para Ele. E se você não faz isso, você faz isso com outra coisa e sua vida vai girar em torno disso. Acorde, você que está me escutando. Onde você está girando a sua vida. Eu sei que o seu discurso pode ser assim, eu reconheço Jesus, que Ele morreu por mim, eu reconheço que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas eu te pergunto, na prática do seu dia a dia, da sua vida, onde ela tem girado? Em torno disso ou de outras coisas? Perguntar quem és tu é a mesma coisa que perguntar de quem você é. Então Jonas estava em silêncio e a sorte foi tirada e ele começa a falar. E a primeira resposta dele evidencia muito aquilo que ele adora. A primeira resposta dele foi: eu sou hebreu, eu sou judeu. Ele idolatrava a própria religião, tanto que ele não considerou que Deus poderia ser misericordioso com os diferentes. Ele achou, não são merecedores dessa misericórdia, é um povo muito cruel. Isso revelou que a nacionalidade dele era mais fundamental que a sua própria crença, por ter sido a primeira resposta dele. E isso a gente começa a entender por que ele não quis ir para Nínive pregar arrependimento. O relacionamento de Jonas com Deus não era fundamental quanto... que significava, o relacionamento dele com Deus não era tão forte o que significava a nacionalidade dele.
A nacionalidade dele tomava uma força maior. Ele era mais leal ao seu povo, ele era mais leal à sua cultura do que ao próprio Deus. Muitos cristãos hoje em dia têm a mesma atitude. O relacionamento com Deus, o relacionamento deles com Deus por meio de Cristo não foi fundo suficiente sobre os seus corações. Volto a dizer, eles reconhecem Jesus, que Jesus morreu por eles reconhecem o Evangelho, mas aquilo não tem o poder de mover os seus corações. Assim como na vida de Jonas, Deus e seu amor, eles são uma camada nada fundamental no coração, em sua identidade. É confesso, é ciente na mente, mas no coração a nacionalidade dele é mais forte. Quantos cristãos no coração o dinheiro é mais forte? Os prazeres da vida, por mais que não sejam pecaminosos, são mais fortes. Determina a agenda, determina as prioridades, determina o sacrifício, determina a disposição, a disponibilidade. Aquilo que você adora. Podemos sinceramente crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e mesmo assim não fazer diferença nenhuma e viver uma vida que o que nos fundamenta é a carreira, o que nos fundamenta é os relacionamentos, o que nos fundamenta são os retornos financeiros e aí os nossos prazeres. Isso explica por que cristãos podem ser racistas, materialistas, escravos da beleza e do prazer, cheios de ansiedade e propensos a trabalhar em excesso. Aí você começa a entender por que existem cristãos assim. Tudo isso acontece porque a verdadeira raiz de nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim é a aprovação, é o controle e é o conforto. Vou repetir novamente. Tudo isso acontece porque a verdadeira raiz da nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim é a aprovação, é o conforto e é o controle. E também pode colocar o poder também. O confronto, o conforto, o controle, o poder e a aprovação se tornam coisas mais importantes e fundamentais do que o amor de Jesus. Automaticamente tudo muda. A cosmovisão, a forma de você ver o mundo não é cristã. Você ainda crer que Jesus existe e morreu por você, mas isso não vai ter poder de determinar as suas prioridades, a sua agenda, o que você faz e o que você pensa. Jonas é um profeta de Deus. Jonas tem uma posição privilegiada na comunidade, mas ele se mostra obtuso, egocêntrico, preconceituoso e tolo. Mas parece que ele não está ciente disso, ele era cego para suas falhas, ele era cego para os seus pecados, ele era hostil para aquelas pessoas que eram diferentes dele. Jonas marginalizava aquele povo, Jonas não queria pregoar o evangelho para eles, eles não merecem. Ele marginalizou, escanteou eles. Podemos fazer isso ignorando as pessoas, ou forçando que se submetam a nossas crenças e práticas, obrigando a viver da maneira que nós consideramos a correta. Jonas precisava desesperadamente da misericórdia de Deus, porque os seus comportamentos demonstravam que essa misericórdia que ele precisava o perturbava, porque ele não compreendia ela. Quando nós não entendemos a misericórdia de Deus que nós recebemos de Cristo, nós não vamos conseguir aplicar isso na vida de outra pessoa. Se nós não entendermos como Deus nos amou e teve compaixão de nossas vidas, é impossível nós termos compaixão e amar outras pessoas. Enquanto nós mantivermos os nossos deuses de estimação, eles não se chamam Mercúrio, Vênus e Thor, mas eles podem ser chamados de dinheiro, prazer, preguiça, comodismo, conforto, controle, poder. Só mudou o nome. Jonas, ele começa a aprender e ter a sua identidade mudada. E isso por causa do poder da graça de Deus. E esse é meu desejo, que o poder da graça de Deus, que mudou Jonas, você vai ver, que ele mude a mim e mude a você.
que nós tenhamos uma ressignificação de quem nós somos. Isso não estou dizendo que seremos perfeitos, faremos tudo aquilo que Deus espera de nós. Não. Mas nós não seremos mais os mesmos. Que os seus ídolos sejam desmascarados. Que você reconheça quão miserável e pecador é, para entender quão precioso é a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Que nada e ninguém ocupe o lugar de Deus sobre a sua vida e você não deixe nada dessas coisas determinar quem é você, de quem você é, as suas prioridades, o que você faz. Mas que você consiga ver esse amor de Deus por você expresso na cruz do Calvário e automaticamente você consiga se derramar em amor pelos outros. Que você não seja como Jonas, indiferente ao outro, mas que você se importe de fato com o outro. E que sua vida gire em torno de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por ti. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu espero que Deus tenha falado contigo. No próximo domingo nós continuaremos sobre o livro de Jonas. Vamos ter vários domingos ainda e estamos andando. Estamos indo. E antes da gente terminar, eu queria te pedir algo. Se você foi edificado por essa palavra, eu te peço que você curta esse vídeo, tem um joinha aí embaixo, e você compartilhe, tem uma seta, você envia para os seus contatos no WhatsApp, seja pregado o Evangelho, seja pregado a palavra de Deus às pessoas, use isso como uma ferramenta. Domingo passado foi muito legal, o alcance foi relativamente grande, e isso glorifica muito a Deus, que a palavra dele seja anunciada e divulgada. Também eu tenho um pedido a você, você que é cristão e reconhece a Igreja Secreta como a sua comunidade cristã, então, se você é cristão e reconhece a Igreja Secreta como comunidade, entenda algo, que como nós, como família, como comunidade, temos a necessidade e o dever de haver uma contribuição financeira. Mas entenda, se caso ela não ocorra, você continuará sendo tão amado como antes e como qualquer outra pessoa. Nós não diferenciamos ninguém pelo que ela ou o que ela pode servir. Mas nós incentivamos a você que entenda que faz parte dessa família a assumir um pouquinho da responsabilidade. Quando nós somos generosos com a igreja, nós estamos investindo no reino de Deus para que o evangelho seja pregado para mais e mais pessoas de uma forma melhor. Então entenda, quando você contribui, se você é generoso, você doa, ali você está investindo em outras pessoas. Você não está sendo indiferente, mas você está se importando com outras pessoas. Então eu te incentivo a isso, seja generoso, porque Deus foi generoso contigo. E, volto a dizer, domingo que vem nós nos encontramos aqui no YouTube, no mesmo horário. E hoje, para a gente finalizar, feche seus olhos que eu vou orar por você. Amém? Senhor Jesus, eu agradeço esse momento, eu agradeço sua palavra. E eu te peço que o Senhor continue a ministrar o coração de cada um que esteja me escutando e me vendo. Pai, eu sei que essa palavra ela é tão profunda, ela nos leva a nos refletirmos quem nós somos, refletirmos aquilo que nós colocamos em sua frente, refletirmos sobre a nossa indiferença ao outro, ao nosso irmão e ao nosso próximo. Que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, que o Senhor continue nos santificando a partir de sua palavra, e que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos contigo. Jesus, eu oro, Pai, por quebrantamento. Dobre-nos, Pai, diante da sua presença. Que nós nos curvemos, Pai, aos pés da cruz. Que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Ti. E que nós possamos sermos regenerados a cada dia mais pelo Seu Espírito Santo. E que Tua santidade, ela seja, Pai, desenvolvida em nós. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao outro assim como Jesus amou. Espírito Santo, eu oro, Pai, no secreto, faça uma igreja que ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo assim como o Senhor Jesus nos amou. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia. Obrigado, Jesus, pela sua graça. Que nós não sejamos como Jonas e não vejamos que o outro também é merecedor dela ou é tão imerecedor quanto nós.
Espírito Santo, nos convença de todas essas suas palavras, que não seja em vão, que não seja apenas uma pregação, mas que literalmente, Pai, nós possamos ressignificar quem nós somos, ressignificar a nossa agenda, ressignificar as nossas prioridades. Te louvamos, ó Deus, acima de todas as coisas e te amamos profundamente. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até domingo que vem.